Hoje, mais uma aula aqui, né, pessoal? Hoje é dia 19, né? 19 de maio, né? Aula de estruturas isostáticas. É isso aí, Rogério. Estrutura isostática. Agora aqui também está na tela, eu vou reforçar, né? Eu já falei para alguns aqui, ó, que nós temos aí, pessoal, ó, uma oportunidade maravilhosa, né? Nós temos uma oportunidade maravilhosa de. Cadê? Ué? Ah, esse já foi. Esse daí é outra coisa. Então, tem o desafio nota máxima, que eu vou abrir aqui, né, para mostrar, né? Cadê? Boa noite, professor. Boa noite, Sérgio. Tudo bem, professor? Tudo bem, melhor agora que você entrou na sala, né? Você entrou direto, Professor, né? professor, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso aí do desafio nota máxima. Aqui, ó. 2.200 pontos. Fala. Começo. Por que a matéria do senhor de segunda-feira só ficou com atividade de AVA, no caso, com 1.000 pontos, e essa de hoje ficou com mais pontos? E eles estão Então. dando mais ênfase nessa parada aí do desafio nota máxima, dando 3.000 e poucos pontos, hein? Não, é 2.500, sei porque lá quanto que é. é aquela classificação de disciplina tipo 1 e tipo 2, né? Certo, engenheiro? Mas o AVA eu acho que tem bem mais conteúdo Não, mas é uma do que classificação. isso aí, e Então, mas fizeram isso aí. é uma classificação de disciplina 1 e disciplina modelo 2, né? É a classificação de cada disciplina, né? Qual que está sendo a hidráulica? E isso, É professor, hidráulica. E a tá com outra 1.000 tá, pontos só, e a 2, e a 1.000 topo? pontos. A sua agora aqui tá dando 2.000 e pouco, acho, 2.500, eu acho. 2.500, 2.500. É a classificação. Agora, hidráulica está dando quanto? Topografia está dando quanto? Topografia eu não sei porque eu não faço, né? Ó, na hidráulica, meu, o que eu acho da hidráulica? Pô, meu, a gente como engenheiro tem que saber calcular um motorzinho para fazer um recalque, né, velho? Meu, engenheiro que não sabe calcular um motorzinho para fazer um recalque de uma caixa d'água, pô, devia valer mais. Vou reclamar lá, né? Professor, porque pela aula que o senhor tá dando para nós aí, é puta de uma aula importante pra caramba isso aí. Lógico, calcula um motor Não para tô fazer um entendendo. recalque. Você vai lá comprar um Então, e motor, quem vai você quer. calcular para você? Ué, Então, né? em Eu acho que é topografia tá dando importante. N1000. É. E daí topografia tá quanto? Vocês lembram? Tá 1000. Tá 1.000 também? A virtual DIB. Ah. Então, mas a de hoje é DIB tá mais, né? Então, as duas são DIB. Essa de hoje, de estrutura isostática, e hidráulica também é. Uma tá com 1.000 pontos, outra 2.500. Então, porque essa A isostática classificação, tá né? valendo 2000. É a classificação tipo 1, tipo 2, né? Disciplinas 1 e disciplinas 2. Tem um critério de pontuação diferente. Que aí nós não sabemos nada, né? Isso aí já, né, a gente só o pessoal lá que faz, lá de Valinhos, né? Que faz essa classificação aí. Então, e nós estamos tendo uma aula de instalações elétricas, e não é DIB, não é nada, aula normal. E está dando 1.000 pontos também, não sei por que está dando 1.000 pontos em instalações elétricas. Ah, será que você está vendo errado, Celião? É sério, professor, eu tô com 4.000 e pouco, porque não aumentou o ponto do cara. Tô com Ah, 4.800 pontos só. Não entendi. aumenta, porque eu fiz
As 4 estações do AVA e não aumenta, só parou nos 1.000 pontos e acabou. Entendi. Então, é porque essa classificação, agora elétrica, hidráulica, saber calcular uma entradinha de energia, você tem que saber, né, velho? Saber calcular um motorzinho, escolher, selecionar um motorzinho elétrico para fazer um recalque de uma bombinha, pô, então nós vamos fazer o quê? Nós não vamos emitir fatura nunca, né? O maior momento da obra é emitir a fatura. Boa noite. O maior momento da obra é emitir a fatura. Só que é o seguinte, professor, a aula de não falando mal, né? Mas já que o senhor abriu esse espaço... Não, aqui não, tá gravando. Não vou falar mal, não. Ah, não? Não vai aprender essa parada de cálculo, não, de elétrica, não. Ah, tá bom. Perfeito. Ótimo. Isso é ótimo. Falou, entendi. Bom, então, pessoal, vamos... Hoje nós entramos já na unidade 4, né? Nós vimos os pórticos na unidade 3, né? Fizemos cortante, o momento fletor, calculamos reação de apoio. E agora nós vamos entrar nas grelhas isostáticas, né? Que vamos fazer a mesma coisa, né? Essa aula aqui, ela vai ter um conceito, né? Inicial, explicando, quem já leu a unidade, né? Vocês vão perceber que ela tem muito, assim, um início conceitual, e daí eu já vou dar uma entrada na unidade 2, pessoal. Né? Vou dar uma entrada para a gente já dar uma ajeitada na nossa forma de pensar. Né? Eu vou dar essa entrada aí para a gente já dar uma... Né? O importante, pessoal, que na minha visão aí, nesse curso nosso, é a nossa cabeça trabalhar como engenheiro, entendeu? Nosso pensamento funcionar como engenheiro. Tá? Então, vamos lá. Já estamos com 15 engenheiros. Fala, Cristian, quer falar alguma coisa? Não, professor, desculpa, estava ligado aqui sem querer. Desculpa, não tem problema. Não. Se quiser falar, maior para só eu falo, cara. É 3 horas falando, né? É bom trocar uma ideia, né? Né? Porque eu acredito que se eu tivesse do lado daí, né? Se eu tivesse assim um pouco cansado, não seria fácil, né? Se manter atento. Até para mim não é fácil, né? Nós já discutimos isso, o grau de concentração, de lucidez, certo, Jaqueline? O grau de lucidez é alto. Né? Professor, tá faltando lucidez mesmo, tá complicado. O grau de lucidez é alto, né? E às vezes aqui também eu estou falando e de repente eu até dou umas viajadas, até que dá, professor, não é negativo aí? Né? Que a gente fica falando sozinho, né? Fica falando para a tela aqui, né? Fico falando para a tela aqui, né? Fica falando para a minha tela. Então vamos lá, né? Hoje é a introdução ao estudo de grelhas, né? Não é churrasco, tá, pessoal? Grelha de churrascaria, né? Churrasquinho agora, professor, que é bem. Mano. Então, grelhas isostáticas, né? Porque nós vamos... Sabe tudo que nós estamos vendo? Deixa eu contar um segredo para você. Nós vamos ver tudo isso de novo, só que estruturas hiperestáticas. Essa matéria aí é aquela matéria que o pessoal chora soluçando, né, professor? A outra hiperestática, eu acho. Eu me divirto. Hoje, sabe o que eu ensinei para eles? Hoje teve aula de manhã de hiperestática. Eu ensinei para eles o seguinte: você tem uma ponte, um carro está andando em cima da ponte. Então, você tem que traçar as linhas de influência para descobrir numa ponte qual é o maior carregamento em função de um caminhão. Né? Que são as linhas de influência, que vocês vão aprender também. Então, se não tiver ali
E é aula 8 horas da manhã, né? Então tem que ter aquela concentração lá, né? Mas é isso, pessoal. O que nós estamos trabalhando é necessário para ir aprimorando a forma de pensar do engenheiro, né? A forma de pensar. É lógico que tem que saber também algumas coisas assim do nosso dia a dia. Saber fazer um orçamento, né? Saber calcular quantas horas um armador vai demorar para fazer uma residência, né? Isso seria interessante. Eu gostaria de passar um trabalho desse para vocês, mas eu só vou passar se o AVA atingir um determinado, né, valor. Porque eu passo o trabalho, daí vocês não fazem um AVA, daí que a Anhanguera vem para cima de mim que vocês não acessam. Então, eu sou avaliado em cima do acesso de vocês. Então, vamos lá. Desabafei. Desabafei. Olha lá. Estudo sobre grelhas, né? Grelha é muito importante, né? Está escrito sobre a apostila, está um texto lá que, né, de vez em quando a gente mexe, né? Tem como lajes de piso, né? Cobertura, mezanino, entre outros, né? Onde tem muita essas questões de grelha, né? Uma foto vai dizer tudo, né? Na verdade, tem o que é uma grelha? São elementos estruturais retos ou curvos dispostos na horizontal com carregamentos verticais, né? Então, ele pode ser, isso é a definição. Ele pode ser em concreto armado, madeira ou metal, né? Como isso aqui, entendeu? Isso é grelha. Cadê? Deixa eu pegar que eu perdi alguma coisa aqui. Apresentação. PH entrando, né? Então, pessoal, eu acho que chegou a nossa hora de disparar aí naquele nosso estudo aí, reservar um pouquinho. Eu estou pensando, o que eu fiz, né, em outros cursos, né? Eu falei, aqui tem uma planta de uma residência. Falei, vocês me calculem as quantidades de material, quantas horas de servente vai precisar, quantas horas de armador, de carpinteiro, de pintor, entendeu? Falei, se viram, só vai passar quando me entregar. Montei uma planilha de Excel e os caras em cima, levantando quantidade. Né? De repente, isso pode dar aquela sensação de apropriação do curso, né? E não aqui, a gente fica vendo aplicações para a gente desenvolver o nosso raciocínio, né? Aliás, ontem eu tive uma notícia legal, né, Célio? A Milena, né? Ela não faz esse curso com a gente, a Milena? Ela não entrou ainda, né? Ela arrumou estágio na Caixa Econômica com os engenheiros, fiscalizando obra, liberando medição, né? Bem legal, gostei. Ela falou para mim, eu fiquei feliz também, foi da hora, gostei. Uhum. Então, vamos lá. A gente dá aula para o cara falar, puta, consegui um puta emprego, né? Eu faço 1000 coisas, né? Que eu nem vou falar aula de que eu já dei, né? Que eu tenho pós-graduação em loja, né? Construção de lojas, né? Então, eu dei uma aula orientando tecnicamente quando você monta uma vitrine, né? Que é iluminação, é engenharia tem também. Tem marketing e engenharia. Então, eu tenho pós-graduação, eu estou habilitado a dar esse tipo de curso. Cara, a menina fez o curso, no dia seguinte ela arrumou um emprego no Shopping Frei Caneca. Pô, você fica com eu, né? A única coisa que dá, né? É ver o cara tendo uma ascensão social, né? Pegou o diplominha dela, lá, levou lá, o cara fez uma entrevista. Ela interessada no assunto, né? É a vitrinista hoje lá do Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Fora do país isso vai dar dinheiro, hein? No Brasil também dá dinheiro. No Brasil dá muito pouco. No Brasil dá pouco, né? Depende, né? Se você trabalha... Ficar quieto. Não, vocês ficam... Isso, né? Então, vamos lá, ó. Aqui está vendo madeira, né? Então, tem um monte de coisa de profissão para fazer, cara, que existe no mercado, né? Para todo mundo, né?
Você pega, nesse caso da vitrine, você tem a iluminação, você tem toda a parte de tecnologia, de aonde o consumidor olha primeiro, tem tudo estudo disso. Né? E tem muita engenharia. Quantas pessoas você conta, quantas pessoas, a altura que tem que ter, né? A visibilidade ideal, produto para criança, que altura tem que ter, produto para altura, mulher, roupa de... Tá, vamos lá. Então, vamos lá, aqui, ó, madeira, né? Vocês estão vendo, obviamente, isso é uma grelha, né? Aqui é uma metálica e aqui é uma de concreto. Aí são as grelhas, né? Quem que está em espera? Stephanie, você está aí? Esse de madeira é bonito, hein, professor? Ah, é bonito, né? Aqui a Stephanie estava como aguardando autorização. Né? Aí não tem nada mais do que recompensador para o profissional trabalhar com aquilo que ele gosta. Né? A pessoa gosta de show, tem gente que gosta de trabalhar. Tá aí dentro? Entrou, né? Uhum. Tá. Então, ela gostava desse ambiente de moda, de shopping, de projeto, de engenharia, de construção, de reforma da vitrine, de não sei o quê, melhorar. Ela arrumou um emprego. Foi atrás, batalhou e arrumou. Não é fácil. Não vou dizer que também é uma coisa fácil, né? Também não vou ser hipócrita achar que, eu gosto disso, eu vou atrás, eu acho. Quando eu me formei também, eu fui trabalhar numa coisa, normalização. Eu escrevia a norma técnica da BNT. Né? Escrevia não, né? Vamos falar a verdade. Né? Eu copiava tudo dos Estados Unidos, da Alemanha. Agora já tem, né? Não vou dizer que continua isso até hoje, né? Não vou dizer que isso continua até hoje, né? Hoje não, mas na época sim, né? 500 anos atrás. Não é? Aí, ó, a grelha, o esquema estrutural da grelha. Né? Esquema estrutural de uma grelha. Né? Apoios, as barras no mesmo nível, na horizontal, os carregamentos verticais. Sabe que isso lembra muito quando eu instalei, fiz uma obra para a Polícia Federal, que ela ia entrar num shopping center aqui de São Paulo. Né? Então, eles não fazem obra, eles ganham tudo. Então, eu fui fazer a obra, né? Recebia, né? Lógico. Quem me contratou, o shopping me contratou, eu fiz a obra. E lá, para ter mobilidade no layout, lá é piso elevado. Então, essa grelhinha aqui me lembrou os pisos, porque a informática do piso elevado corre tudo aqui por baixo. Daí, se o cara quer mudar a mesa de lugar, né, ele só vai lá, tira a placa onde está a tomada, leva para outra, põe a mesa dele aqui, não precisa quebrar nada. É caríssimo, né? Só o piso elevado, pessoal. Eu lembro que saiu em torno de 100 mil reais. Tinha 100 metros quadrados. Né? Instalado, né? Prontinho, nivelado, né? Ele tem que ter um alto nivelante embaixo, né? Você joga o produto, ele se autonivela, para senão vai ficar tudo... Se bem que tem as regulagens aqui também do piso elevado, né? Né? Daí ele tem um acabamento, que pode ser de carpete. Você vem aqui e encaixa as placas aqui, né? Tem um efeito meio palco ao caminhar, né? Mas para escritório, daí, porque quantas vezes você faz um layout, você põe as tomadas no chão, daí vai lá, mudou, né? A tomada não fica mais lá, cresceu a empresa, né? Porque todo mundo no primeiro projeto é bem conservador, né? Você faz a sua primeira casa, você só põe uma tomada na cozinha. Depois você ganha um aumento na empresa, você compra micro-ondas, máquina de lavar roupa, você compra tostadeira, você compra cafeteira, você põe freezer, você põe geladeira, você põe liquidificador, você põe faca elétrica, e aí, né, ferrou.
Então, na hora que você vai fazer um projeto, força o cliente, põe mais umas tomadinhas aí, né? Não seja conservador, você vai melhorar na sua vida. Né? E daí o cara fica, o cara não fez a previsão de nada disso. Né? Então aqui, ó, vamos apagar para observar de novo, né? Estou falando muito, hein, pessoal? Me segurem aí, que nós temos que mudar. A grelha, né? É uma estrutura reticulada com a definição, formada pelo cruzamento entre vigas. Esses reticulados podem ser quadrados ou oblíquos, né? Pode ser assim, né? Ou quadrado. Deu para entender aqui, né? Vamos lá. Professor, Oi. boa noite. Boa noite, Henrique. O de madeira, ele tem alguma finalidade para aguentar peso, essas coisas tudo, ou ele é só para acabamento mesmo? Não, tem. Ele tem para você fazer um forro falso, né? Como ali, né? Sim. Vocês viram aquele que é um forro falso, né? Porque o forro falso te dá uma sensação de conforto, né? Quando você rebaixa o forro, é para a pessoa, se tem um pé direito muito alto, a pessoa senta numa espera ou numa loja, né? Ou ela dá aquela sensação, tem aquela percepção de perder. Então, você rebaixa o forro com uma grelhinha de madeira, né? Dá aquele conforto, o cliente se sente à vontade. Né? Mas eu tive essa visão também naquela imagem, mas eu estava falando assim, tipo, se um andar acima, a pessoa andar por ele, já não é aconselhável, né? Pequenos lugares, sim. Eu lembrei de onde tinha uma grelha, meu. Eu tinha uma grelha lá, o Shopping Light em São Paulo, lá no centro, é um prédio, vocês conhecem, tombado pelo patrimônio histórico, né? Ele era light lá, né? Vocês lembram muito bem. O que ele tem lá, pessoal? Olha, ele tem uma grelha, isso desde 1910, ele é de 1909, 1910. Ele tem uma passagem onde entrava a presidência da Light, que ele é até hoje, pessoal. Ele é uma grelha metálica, né? Um perfil metálico, faz até maior aqui. Ó. Né? Eu desenhei mal pra caramba. O que é aqui, pessoal? Vidro. Aqui é vidro. Desde 1910. Aqui é vidro. Por que é vidro? Pela light, iluminação, luz, energia. E embaixo tem canhões de luz. Aqui, ó. Que ilumina aqui, ó. Então, parece que você está andando num piso de luz. Lá. E é uma grelha metálica de 1910. Tem os perfis metálicos lá. Até hoje está lá. Vocês podem, quando vocês forem visitar, olha lá a área tombada do térreo, né? A área tombada do térreo tem essa grelha metálica com os vidros aqui. Tem uns que quebraram aqui, mas restauraram, né? Alguém bateu uma coisa, quebrou e colocaram durepox ali, deu uma estragada. É Brasil, né? E daí o que acontece, pessoal? Olha o que aconteceu. Durepox tá de sacanagem. Não, colocaram durepox, eu vi lá. Né? Ai, meu Deus do céu. Olha o que tem aí. Não. Olha o absurdo que eu detectei lá. Também, né? Não é que é uma coisa meio lógica, né? Então, fui pesquisar, porque eu estava fazendo umas aprovações no patrimônio histórico, né? Na Compresp e na Condefat. Né? A Compresp é da Prefeitura de São Paulo, onde cuida do patrimônio histórico, e o Condefat é o órgão do Estado, né? Então, eu estava fazendo uns trabalhos lá e achei lá nos lugares que aqui aguentava só, acho que 200 quilos, né? Ou 300, né? Alguma coisa bem... Né? Era vidro de 1910. Sabe onde o projeto, a saída de emergência aprovado pelo bombeiro, com todo respeito, sabe em que porta dava? Passava em cima aqui. A saída de emergência, pessoal, passava por que o bombeiro aprovou
passava em cima nessa grelha de vidro. Imagina um shopping, né? Lá tem um fluxo de 30, 40 mil pessoas por dia. Vamos supor que num dia, né, num período do dia, tivesse 5 mil pessoas. E desse algum problema, ia todo mundo cair aqui, ó. Ia quebrar, né? Ou o vidro ou a estrutura não ia suportar, e o pessoal ia ficar tudo lá. E né, caía direto lá no estacionamento do shopping. Eram 2 pés direitos, eu acho que deve dar uns 8 metros de altura. Meu Deus. É. Ô, professor, Vou dar uma procurada. Quem falou? é o Christian. Fala. A laje nervurada, a gente pode, para base de cálculo, ele é uma grelha também? Hã? Não. É o mesmo cálculo ou não? Não é o mesmo cálculo. Ah, tá. Não é o mesmo cálculo, tá? Porque pelo formato eu Ele lembra, seria né? parecido. É uma laje, né? A laje nervurada é uma laje, né? Tá? Tá, beleza, professor. A gente estuda ela como laje, né? Nós vamos estudar ela como laje. Deixa eu ver aqui, espera aí. Vamos ver aqui se eu tenho. Tá na... Não, eu dei uma aula de laje nervurada esses dias aí. Eu ia mostrar algumas coisas. A gente teve uma palestra lá na nossa sala, não sei se o senhor participou. Não, faz tempo? Oi? Sobre laje Ah, nervurada. teve. Eu lembro dessa palestra. Eu No lembro. começo do ano. Não, acho que foi ano passado, né? Acho que foi ano passado, foi. Foi ano passado, começo do ano passado. Foi uma empresa levá-la, né? Sim, sim. Então, por exemplo, você pega um balcão, né? É uma grelha, né? Certo? Um balcão em balanço, né? É uma grelha. Ele está aqui, ó. Nós vamos ver tudo isso aí, né? Porque a grelha ela é dessa forma. Na hora que você põe a laje, ela tem esse elemento aqui que complementa resistente, né? Que dá maior resistência, certo? Então vamos lá. A grelha é submetida a esforços ativos perpendiculares a seu plano, gerando esforços reativos, né? Como a força cortante, momento. Isso que tem, ó. Isso já é bom já acompanhar. Então, nós vamos ter ela vai ter apoiada, ela vai ter os critérios, né, de estabilidade dela. E ela tem quais são os esforços reativos na grelha? É a força cortante, o momento fletor e agora, né, aparece também o momento torsor, tá? Então, é o momento acortante, né? Só reforçando, né? O momento fletor e o momento torsor. São os esforços solicitantes que a gente vai traçar os diagramas deles, né? Nós vamos calcular a reação de apoio, depois nós vamos traçar o diagrama de cortante, depois vamos traçar o momento fletor, e depois vamos traçar o momento torsor.
Certo, vamos lá. E aqui tem esse registro aqui da apostila, né? Essa é da apostila, né? Aproveitei, né? Fala que inclusive é de Valinhos nessas fotos, as grelhas lá de Valinho, né? A cobertura aqui, ó. Né? Cobertura, ó. O que é isso aqui? Um elemento decorativo para quebrar lá em cima, né? Aquele aspecto ruim, né? Aquele aspecto... Né? E aqui também, né? Ou direcionando um caminho, né? Ou rebaixando o forro para pôr, de repente, iluminação, alguma instalação, pôr luminária, para a luminária não ficar lá em cima, né? Funcionando mais ou menos como uma estrutura auxiliar. O que muita gente, que eu quero que vocês saibam, que na hora que você vai, por exemplo, num ambiente comercial, né? Um shopping, numa loja, no escritório, em cima daquele forro tem uma estrutura auxiliar para segurar o forro, de perfilzinho metálico, né? Para segurar o forro, para segurar as luminárias, se eles não tiverem, né, na laje, né? Mas se tem um forrinho lá, um forro Armstrong, alguma coisa com perfilzinho de alumínio, né, para dar um efeito acústico, você vai ter uma estrutura auxiliar, além da laje, né? Ou pode estar atirantado na laje, né? Vai ter uma estrutura auxiliar que segura tudo aquilo lá, né? E essa estrutura auxiliar, na hora que a gente faz o levantamento de carga para a estrutura, a gente também leva ele em consideração, peso aproximado da estrutura auxiliar. Então, tem essa estrutura também, que precisa ser dimensionada, que é a estrutura auxiliar, que vai suportar forro, né? Vai suportar, às vezes, instalações de sprinkler, né? Alguém tem que segurar tudo isso, né? Ou em situações, eles até fazem os tirantes na laje, ou cria mesmo uma grelhinha, uma grelha, né? É já exatamente isso, é uma grelha de estrutura auxiliar. Vou depois mostrar, né? Então, eu já estou querendo dar essa conotação no dia a dia, né? Não ficar aqui só, que é um diferencial que a gente, quando você é engenheiro civil, dá aula de engenharia civil. Que nem eu dou aula de fenômenos do transporte, transmissão de calor lá. Eu já comecei a explicar, olha, saía de uma máquina de gelo, uma água gelada que passava em cima da Renner, e essa água de noite passava no esgoto gelado, a Renner desligava, esquentava, começava a pingar água, todo mundo achava que era esgoto. Entendeu? Já é mostrando, olha, fenômenos de transporte. Não é apenas aula de física. Não é aula de física. Nenhuma matéria aqui, nossa, é uma aulinha é física, dei os dados, resolvo a questão. Não é. Tem aplicação na engenharia mesmo. Como o ensino básico, ensino médio, tem aplicação para o curso superior. Vamos lá. Falei demais, hein? Ô, professor, tira uma dúvida. Esses dias eu estava olhando um projeto do Sesc Guarulhos, não sei se o professor já deu uma olhada. Aquela fachada, aquela parte de cima, ela é um tipo de uma grelha? Olha, eu conheço mais o Sesc Pompeia, o Sesc Guarulhos eu não estou lembrado. Eu precisaria dar uma olhada e depois eu te falo. Depois eu te mando uma foto para o professor. É bem interessante o projeto, é bem moderno, assim, o projeto de lá. É de concreto? Então, pelas fotos, eu não consegui ver o projeto em si dele, mas pelas fotos não dá para... É externo. É uma cobertura externa, né? É uma cobertura externa. Tá. Mas funciona como proteção solar, assim, ou é a cobertura da edificação mesmo? Então, é uma cobertura da edificação, mas ela aparenta ser desse tipo de grelha. Essa é a minha dúvida, para eu entender realmente o que é. Se quiser, depois eu mando até no WhatsApp do professor. Tá bom, pode ser. Ou também eu vejo também. Não, manda para mim. Manda aí. Se for fácil, manda. Tá? Já mando agora, eu tenho as fotos aqui. Tá bom. Obrigada. Professor, eu acho que um outro exemplo também de grelha é aquela fachada do Shopping União, né?
Só uma pioneiro. estrutura na frente da faculdade, é uma estrutura espelhada. Eu acho que Então, a mas grelha lá. ela está na vertical? Tá na vertical. Então, a grelha é só na horizontal. Então. Né? Então não é não. Aqui, tá vendo? Ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma hora que ele fala que é na horizontal aqui, né? Ele, alguma hora ele fala que é na horizontal, né? Pelas definições tradicionais de livros, de acadêmicos, ele fala que são elementos, né? Não está falando aqui em algum lugar? Por cruzamento, ó, estrutura aqui, ó, pelo cruzamento entre vigas, né? Só que nos livros ele fala que é na horizontal, né? Entendi. Ele trata como se fosse na horizontal, no mesmo nível na horizontal, né? Ele fala que é no mesmo nível na horizontal, tá? Então, vamos lá. Então, ó, tipos de grelhas isostáticas. Está chegando a foto aqui da Jaque. Então, há dois tipos de grelhas isostáticas, pessoal. Grelha engastada livre e a grelha triapoiada, né? Jaque, eu vi aqui já. Se aquele elemento que está em cima da grelha, por exemplo, só for vedação, não for estrutural, é uma grelha. Entendeu? Se aquele, por exemplo, tem aqui, né? Ó. Daí ele tem um fechamento aqui, ó, né? Então, aqui é a estrutura reticulada, né, da grelha. Se esse elemento só for vedação, é uma grelha. Agora, se ele compõe junto com esses elementos uma estrutura, daí ele já pode ser uma laje nervurada, né? Entendi. Eu vou até mandar a foto no grupo para o pessoal entender também. Uhum. Realmente precisa entender aqui, né? Se ele só é de repente só tem aquelas encaixes fazendo uma vedação, né? Só vedando, cobrindo, né? E a grelha suportando todas esses outros elementos aqui, né? Como se fosse, né, fazendo a cobertura. Uma coisa destacada, né? Só fazendo, lógico, a vedação perfeita para não ter infiltração, né? Agora precisaria realmente ver o projeto. Mas é um Entendi, belo professor. projeto, né? É bonito mesmo. Eu estou olhando detalhado, é bem bonito mesmo. Uhum. Bem bonito mesmo, bacana lá, hein? E então vamos ver, ó, engastada livre, ó. Engastada livre é essa daqui, ó. Ela é apoiada por um engaste, né? Esse é o esquema estrutural de cálculo dela, ó. Então, aqui são os elementos da grelha. Isso está no mesmo plano, né? E aqui ele é um engaste, né? Isso é um engaste. E aqui é o engastamento dela. Tá? E daí ela tem as diversas solicitações aqui. Ou pode ser um carregamento distribuído, né? E olha aqui, pessoal, ó, eu estou falando até de meio devagar, né, para a gente ir, né, se acostumando com a ideia. Aí nós vamos ter o quê, né, nessa grelha engastada, né?
Ela é engastada e livre, né? É livre desse lado. Por quê? Porque ela é uma viga isostática. Isso que eu gostaria que vocês tivessem essa lucidez, né? Gostaria que vocês tivessem que ela tem que ser livre do outro lado, porque se ela não fosse livre desse lado, o que ela seria? Né? Se ela tivesse, bom, deixa eu apagar aqui tudo. Ó. Se ela tivesse um apoio aqui, ó, aqui é o apoio engastado, né? Aquele que a gente conhece. Por que eu chamo de engastada e livre? Eu não, né? O mundo da engenharia. Por quê? Porque ela é uma viga isostática. Por quê? Se ela tivesse esse apoio aqui, ela não seria mais isostática, ela seria hiperestática. Sabe, essa que eu gostaria de que vocês trabalhem. Porque aqui, ó, já tem, ó, você já tem uma reação de apoio aqui, a outra aqui, e o momento já são 3. Aí você teria mais um 4, você já não resolve pelas equações. Né? Todos igual a 0. Você já não resolve. Você tem mais incógnitas. Você tem 4 incógnitas e 3 equações. Quando você tem mais de 3 incógnitas, ela já vira hiperestática. Então, por isso que ele fala grelha engastada e extremidade livre. Né? Porque aqui, ó, senão vai ter mais uma incógnita e daí já muda para essa disciplina aqui, ó, que é a estrutura hiperestática. Certo? Entendido isso? Pergunta, vamos, né? Está acabando, vai sobrar até aula essa disciplina aqui. Sobrar aula, a gente começa de novo do zero, professor. Eu tenho vontade de marcar um reforço de resmate, por exemplo. Pegar todos aqueles conceitos, destruidor de cérebro, entendeu? Né? Brain destroyer, destruir o cérebro. Nossa, ele ficar 1 hora só. E aí, se a força ali, o que faz? O que é isso? Deformou lá, deformou aqui, a tração é embaixo, a tração é em cima, o momento, né? Professor, volta no outro slide. Fala, espera aí. Deixa eu voltar lá. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar tudo aqui. Pode apagar? Pode. Aí, pessoal, tem uma coisinha, né? Ainda bem que ela voltou, viu, Stephanie? Muito thank you. Muito obrigado. Aqui, ó. Né? Eu ia falar depois, mas vamos falar já. Ninguém perguntou nada, né? Isso aqui, essa representação, ela indica momento. Né? E no nosso caso, ele me indica momento torsor, né? Também tem um fletor que é indicado, né? Que é a regra da mão direita, né? Que é a nossa regra da mão direita. Você põe para o eixo, né? E o momento está sendo aplicado aonde, né? Ó. Henrique, quando você acha que a mão direita acabou, ela aparece de novo, velho. Por quê? Orar para se livrar desse trem. Ó, viu? Por que vocês... Eu nem vou perguntar isso, que eu pensei que pudesse ser algo obsceno. Então, eu falei, deixa eu ficar quieto, que de repente pode ser algo obsceno. Tinha que ser o milagre. Hã? Tinha que ser, professor. As contas, professor, o Henrique, toda aula que a gente tinha de resmate, ele falava dessa mão direita aí. Ele achou que quando acabasse resmate, nunca mais ele ia ver a mão direita. Meu, esquece. Lógico, né? Depende da área que você for trabalhar, você vai se dedicar. Agora, se você for para a área de estruturas, né? Ou área de içamento de carga, ou vai trabalhar no Porto de Santos,
Você vai ter que saber essa entendeu? Né? Então, ó, você tem um momento aplicado aqui, ó. Né? Tá vendo? Não, não é. Não está dando para ver isso. Não está dando. Não está dando, pessoal. Não está dando o efeito que eu quero. Né? Agora vai dar. Daí você tem um momento aplicado nessa viga aí, ó. O momento está aqui, ó. Né? Deu para entender? Não. Deu? Ó, tem um momento aqui, ó. Né? Então, deixa eu só acertar uma coisa para ficar conjuminado, né? Vamos conjuminar a coisa aí. Tá vermelho, tem que ser roxo. Ó. Então, ó, como é que eu vou representar esse momento aqui, ó? Esse momento M aqui, ó. Ó, no eixo e assim, ó. Tá vendo? Seguindo o eixo aqui, ó. Olha na tela. Dá para me ver, né? Ó, o dedão faz o eixo e ele faz assim, ó. Então, por isso, pessoal, né? Que se aqui for o Z, ó, aqui é o... Oi, caramba, perdi tudo aqui. Se aqui é o Y e aqui é o Z, por isso que o momento de inércia é o Z. Por isso que aqui é o B. Por isso que aqui é o H. Ó, porque o meu dedo está ali, ó. O B é a direção do eixo. O B é a direção do eixo, né? E por isso que é o Z, né? Por isso que o momento de inércia, na hora que eu vou calcular a tensão, né? Que é M, momento de inércia vezes o Y, por isso que eu pego aqui o Z, né? O momento de inércia com relação ao Z. Porque é o dedão que fala qual eixo que você vai pegar. Então, é o Z. Certo? E aí você representa esse momento, pode representar também assim, né? Isso é mais acadêmico, tá, pessoal? Mas é o que a gente tem que seguir, né? E aqui é o eixo Z, aqui é a seta do Z. E isso daqui é a forma de representar momento, né? E essa seta é o eixo, né? Essa seta é o eixo. Ó, se você tiver aqui, ó, vamos lá. Porque, na verdade, eu já estou, né? Você tem aqui uma viga aqui, ó. E daí você tem vamos fazer certo isso daí. Vou fazer virando assim, ó. O momento torsor aqui, ó. Então vai ser assim e assim. Ó. Ó. Eu senti o dedão, vai ser. Então, que jeito eu vou representar esse momento torsor? Assim, ó. Com duas setas assim. Porque é a direção do dedão e o lado que gira. Né? Tá girando no sentido aí, ó. Nesse sentido. Tá aparecendo, ó. Né? Então, o meu dedão, a ponta do meu dedão manda ir para lá. Né? Então, é isso aí. Boa, voltou, Stephanie. Obrigado. Se era isso também que você queria saber? Né? Era. Tá. Então, vamos lá. Tem a grelha triapoiada, ó. Ela é apoiada em 3 apoios, ó. Que não deve estar, né, na mesma linha. Né? A figura a seguir apresenta esquema estrutural de cálculo de uma grelha isostática triapoiada. Então, essa condição nós temos também, né? Você tem aqui, ó, 3 apoios, né? E elas não podem nunca estar em linha, né? Porque daí não tem jeito, né? Daí não tem equilíbrio, né? Não tem estabilidade, né? Certo?
As grelhas triapoiadas, né? As grelhas triapoiadas apresentarão como esforço externo reativo, força cortante e momento fletor, né? Então, para fazer o equilíbrio dela, né, nós temos que fazer essas 6 equações aqui, né? Em X, né, porque é tridimensional, né? Y, X e Z, né? Então, a somatória de todas as forças em X, em Y e Z tem que dar 0. Os momentos em X, em Y e Z também tem que dar 0. Tá? Ó. Então, quanto à sua estaticidade, O professor, elas podem... Oi. a Lawane falou que faz tempo que ela está tentando entrar na aula. Não, ela estava na aula. Mas ela não está nem entrando. Ela não está esperando. Vixe, vou falar para ela aqui. A Laone estava, depois saiu. Então, como nós vimos, né, ela pode ser hipostática, não serve para nada, né? Pelo menos para civil. Isostática e a hiperestática, né? Que nós trabalhamos mais com essas duas condições aqui. Então, a hipostática, pessoal, menos, né, que 3 esforços externos reativos ou reações nos apoios, né? Aqui. Tem menos, né? Aqui, lá, isso daqui é instável, né, pessoal? Ela não entrou ainda também, hein? Ó, isso não dá, né? Isso, instabilidade total, né? E também, se você tiver, mesmo tendo 3, eles não podem estar em linha. Esse caso, né, pode cair assim, às vezes, num concurso, dá essa grelha hipostática ou não, né? Daí você tem que olhar, está em linha ou só tem 2 apoios, e obviamente você já percebe que o negócio fica instável lá, né? A isostática, né? Quando apresentar 3 esforços externos, né, reativos, ó, ou reações nos apoios, né? Desde que não apresentem condições colineares, né? Desde que não sejam os 3 na mesma linha. Né? E a hiperestática, né, apresenta mais que os 3, né, externos que são os necessários. Não entrou ainda. Quer dizer, ela tem essa aqui que é uma situação de engastamento, né? Engaste, e esse apoio fixo, né? Certo? Fixo, um móvel e um móvel. Então, aí nós temos que partir para teorias dos deslocamentos, teorias dos trabalhos virtuais, né? Eu, provavelmente, eu não sei se vocês, né, se vocês têm já do semestre que vem, né? Apoio móvel. Você já tenha, ou já que já tem A grade? a grade? Não, ainda não. Na verdade, até tem pré-determinado, mas depois sempre acaba mudando. Ah, tá. Já tem uma, e você sabe mais ou menos as disciplinas? Do semestre que vem. Então deixa, não, você vai, não precisa ver, não. Não vai dar. Fechou. Tá aí na mão? Está na mão? Está na mão, vê. Assim, gente já Eu vê estava se com ele aberto aqui, mas saiu da página. Tá bom. Não. E aqui, por exemplo, né? Então, isso é a unidade 1. Agora eu já estou, de uma maneira atrevida, né? Já né, indo... Porque se cair do jeito que está lá, né? A gente vai... Né? Então, vamos lá. Ó. Você tem essa condição aqui, ó, que é essa daqui, né?
A grelha engastada e livre, ó. Aqui nós temos uma grelha engastada e livre. E livre. É uma grelha, né? Vou colocar a grelha aqui. E aí tem esse carregamento, aqui é 90 graus. Quais vão ser as reações de apoio lá, pessoal? Né? Qual seriam? Mas eu gostaria que vocês dessem uma pensada, né? Por exemplo, vamos escrever ali, né? Aí eu vou mudar, eu vou aqui no outro, aqui. Aqui é melhor de escrever, o outro fica muito fininho, né? Então, aqui você tem aqui, ó. Quando a gente tem esse apoio aqui, o engaste, vocês lembram o que ele absorve? Né? Ele absorve tudo, ele não dê o engaste, ele trava tudo, né? Tem várias formas, uma metálica, numa de concreto, que você fala, não, e se você olha e fala, não, aí é um apoio engastado, né? Conforme as ligações de parafuso, né? Então, vamos desenhar aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui. Então, nós vamos ter o quê aqui, ó? Uma força vertical, né? Vamos trazer para baixo, né? Que vai estar atuando nesse apoio, né? Aí vou colocar também uma força horizontal, só para ser chato. Né? O que está faltando aí, pessoal? Ó, aí vai ter um momento, né? Certo? Né? Ele aplica um momento aí, né? Esse tipo de apoio também. É que aqui está em perspectiva, está dando para perceber? Né? Que ele está em perspectiva. Então, ele vai criar também, ó, vou desenhar em outra cor para não misturar com a outra lá. Vou ver a cor que estava. Então, ele aplica aqui, ó, um momento aqui, ó. E também, né, não está bom esse momento, não. Ele aplica aqui um momento aqui, ó. Em 3D, hein? Tem de rodar assim. E aplica também, pessoal, como tem a torção, vai aplicar uma torção aqui. Então, agora nós temos 4 reações de apoio, né? Aqui no ponto C. Nós temos, que eu vou colocar o nome de cada um agora, ó. Aqui é horizontal C. Aqui é a vertical C. Aqui o verde, vou até escrever em verde, é o torsor C. E em azul aqui eu tenho o momento em C. Então vamos lá. Quanto vale, engenheiro? Quanto vale HC? Zero. Qual é o valor de HC, engenheiro? Tem carregamento nessa grelha aqui? Não. Não tem Na carregamento horizontal. Então é zero. Todo mundo concordou, né? Sim. Tá. Agora eu vou calcular VC.
tem uma carga vertical de 20 kN. Então, o meu apoio vai ter que segurar 20 kN, concorda? Sim. Então, vou colocar 20 kN. E agora eu vou para o MC. Né? Qual é o momento, engenheiro? É isso que é, né, que seria interessante, né, a gente... Qual o momento que esse 20 kN vai provocar no apoio em C? Hein? Certo? Qual que é o momento que esse 20 kN vai provocar em C? É zero também? Não, não é zero. Né? Não é zero porque ele 40 tem... Né? professor. Seria força. Ele estava assim lá, ó. É mais ou menos isso. Ele está com o apoio aqui, né? Se você olhar para lá, né? Você vai ver o apoio, você vai ver uma carga aqui, ó, de 20 kN. Então, ele vai provocar um momento aqui, né? Essa força vai provocar, e o apoio vai ter que equilibrar ele, né? Senão ele vai virar, né? Então, ele vai fazer essa deformação aqui. Né? Isso vai tentar descer, o apoio vai aplicar esse momento aqui, MC, que é lógico. O momento, o esforço solicitante, né, esse esforço externo aqui, a reação de apoio tenta equilibrar ele no sentido contrário. Né? Ele aplica esse momento e o apoio aplica contrário para resistir. Quando o externo é maior que o apoio suporta, que tem o colapso. Né? Então, quanto é, olhando aqui, ó, olhando de perfil aqui de lado, eu vou enxergar 4 metros. Então, o meu momento vai ser 20 vezes 4. 80 metros. Ô, professor, os 2 metros não considera do ponto A, do A até o B? Não. Não considera. Eu imaginei que seria pelos 2 metros e não pelo 4. Qual que é a distância, né? Ele não tá, você não quer saber com relação a esse ponto? Então vamos lá, boa. Essas análises que são boas. Olha aqui. O que esse 2 metros, né? Eu vou até tirar esse Bzinho. Bzinho sai, pensei que ele nem saísse daqui. Esse B está aqui. O que esse 2 metros, pessoal, está provocando na barra BC? É a torção. Está torcendo. É outra coisa. É outra coisa. O 2 metros, o que ele está fazendo? Ele está torcendo essa barra. Ele não está causando momento fletor lá em C. Desenhar. Então, isso daqui, o que ele está fazendo? Esse 2 metros está torcendo essa barra aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse momento torsor. Eu pus como imagem, né? E daí eu posso transferir, eu aplico esse momento torsor lá e transfiro aquela carga lá para cá. Na verdade, professor, eu achei que além do momento torsor, ele fosse causar uma desestabilização maior na barra, por conta da distância de 2 metros, né? Não, ele vai causar, esse negócio vai deformar assim, ó. Né? E daí ele vai, né? Não, fiz errado, pessoal. Isso daí vai deformar assim, ó. Daí ele vem aqui, daí ele vai para lá, ó. Isso vai deformar assim, né? Ele vai causar essa deformação, isso vai. Mas ele vai ficar estável. De repente, aí que tá. Olha isso. O travamento do momento, entendeu? Repete, Felipe, eu falei junto.
eu achei que ele fosse causar um agravamento no momento. Ele fosse, por exemplo, levar mais tensão, né, mais força sobre o C, visto a distância que você tem A até B. Sabe, meu, vocês estão falando umas coisas tão profundas, né? O que se acabou de falar agora? Efeitos de segunda ordem. Você acabou de mexer na teoria dos efeitos de segunda ordem. Que é a Tá, quem, Jorjão? Tá bichão, hein? Não é. Mas você entende? Mas aí, para a grelha, ele não vai afetar a nossa estabilidade. Agora, de repente, num prédio, um efeito de segunda ordem que é considerado pode atrapalhar. Beleza, professor. A gente teve um smart, não foi, professor? O quê? Efeito de segunda ordem? Tivemos, né? Tivemos efeito de segunda ordem lá também. Um conceito. Né? Você vê, os conceitos estão sendo construídos, né? Mas aqui no nosso caso, olha, não é que isso que nós estamos fazendo também é certo, não é que nós não estamos considerando, é que o efeito de segunda ordem para a gente não é importante. Não é. Para esse caso, não é. Professor, uma dúvida aí. Por que essa barra de 2, a parte dos 2 metros está torcendo ao inverso do torçor ser lá em cima? Aqui ela está torcendo, não está? Essa barra. Deixa eu falar, pessoal. Eu fiz isso aqui justamente para a gente ter essa... É a aula, essa discussão, viu? Eu pus isso daqui que nem tem na apostila, porque não adianta eu seguir, pessoal. Porque daí você vai ver umas grelhas com 300 barras na frente, né? Vai, fala. O Eusélio? Fala. Isso. Por que essa daí está torcendo, está com a seta em cima, está torcendo ao contrário do torçor ser lá em cima, que você pintou de verde? Boa, sua pergunta é boa. Não, vocês só estão, parece que vocês... Então, essa é a torção real, Essa aqui é a torção real que essa carga está causando nessa barra aqui, não é? Aqui é a reação de apoio que está aplicando na barra, senão ela vai ficar girando. É igual ao momento. Se esse torce para lá, o apoio não deixa torcer, resiste, a não ser que haja a ruptura, rompe, né? Um suporte, a resistência do material. Então, o que o apoio faz? Ele gira ao contrário a torção para segurar e não deixar torcer, né? Então, são efeitos opostos, entendeu? Efeito oposto. Você gira assim, você vai pôr um parafuso. Por quê? Na hora que você faz o parafuso no parafuso concreto com bucha de aço no concreto, é difícil. Né? Porque ele aplica um torque contrário àquele que você quer dar. Né? Ele aplica... Como se fosse uma porca contra a porca. A porca é contra a porca, exatamente. Né? Ele trava do outro lado lá, senão o negócio não fixa, né? Não gira, não está engastado. Está engastado, então ele não deixa girar. Então ele aplica um momento contrário, momento torçor contrário daquele que está atuando no teu elemento estrutural. Né? Certo aqui? Certo, professor. Então, mas nós estamos ainda no momento fletor, né? Certo? Então, eu estava justificando porque esses 2 metros, na verdade, ele não está atuando como fletor, né? Ele está atuando como torçor para essa barra. Para essa barra que transmite. Não, porque o caminho é esse, né, pessoal? O esforço vem para cá, né? E depois vai para lá. E aqui no apoio ele se consolida como um todo, né? Aqui se distribui na força horizontal, na força vertical, no momento fletor e no torçor. Certo?
Então, entendeu? Porque esse 2 metros aqui, com relação a ao ponto C e esse eixo aqui, ó, ele não dá fletor, ele dá torsor, porque ele gira aqui primeiro. Né? Então, ele gira aqui primeiro. Então, o que sobra de momento fletor, né, com relação a C, é com relação a essa linha aqui, ó, né? Ele aplica aqui com relação a essa linha, essa é a linha de atuação do momento fletor, então vai ser 20 vezes 4. E você, é como se você pegasse o seguinte, ó, para a gente raciocinar. É como se eu deslocasse, ó, eu desloco essa força para cá e substituo o efeito que ela causa. Eu acrescento o efeito que ela causa. E qual é o efeito que ela causa? Esse momento torsor aqui. Ela causa esse momento torsor. E aí ela fica aqui, ó. E daí ela gera um momento fletor aqui. Que é o quê? Ela vezes a distância até o ponto considerado. Né? Professor, em algum momento a gente vai avaliar essa questão que o senhor falou sobre... Resistência? Sobre o quanto que essa força sendo aplicada distante, na verdade, né, dessa barra BC. O senhor usou um termo aí que eu não lembro como que é o nome. Efeito de segunda ordem, foi isso? Efeito de segunda ordem. A gente vai avaliar em algum momento esse efeito de segunda ordem ou não? Vai avaliar, vai. A gente, em algumas situações, a gente conversa sobre o efeito de segunda ordem, que está na norma, né? É uma norma. Né? É a norma. Beleza, porque assim, a única coisa que me preocupou antes... Por exemplo... Não, fala. A relação do que o momento é força vezes a distância. Então, quanto mais longe tiver a força sendo aplicada da base B, aqui da ponta B, mais ele vai estar desestabilizando esse momento aí de B e C, né? Assim, vai. Em termos de estabilidade, sim. Não é? O que você está... O que você está analisando, nós estamos analisando resistência. Você está analisando a deformada, né? Você está analisando a deformação dela, que é uma coisa que analisa também mesmo. Né? Nós estamos aqui analisando critérios de esforços para resistência. Você está tendo aí, né, que não é errado, é correto, você está analisando a deformação, a linha elástica. Você está analisando a linha elástica do sistema, né? Que é uma outra coisa, que é o estado limite de serviço, né? Que é se você analisa, deformou muito, cara, dá uma puta, desculpa, dá uma sensação, um mal-estar tão grande eu entrar naquele lugar que o forro é torto, que parece que ele vai cair em cima de mim. Que é o que você está falando, tá? A linha elástica dela vai ficar tão deformada que ela vai sair fora do critério de cálculo pelo limite de serviço. Entendi. Se eu for colocar, por exemplo, isso daí, né? Desatrelando das contas que a gente faz. Mas se porventura a gente trabalhasse com software e colocasse esse tipo de situação em um software, ele ia aumentar esse VC aqui de 20 para um número maior ou ele manteria esse 20? Para poder manter essa situação toda estável e não ter o efeito de segunda ordem, trazendo aí essa questão de elasticidade sobre o sistema? Então, aí vai depender do quê? Da seção transversal da sua viga. Né? De repente, você pode mudar o perfil da viga, você pode mudar o material da viga. Né? Você entende? Daí já entra numa outra situação de deformação, que depende de momento de inércia. Tem para lá, vou fazer uma viga com perfil, uma alma menor, mas uma mesa maior, que tem um maior momento de inércia. Né? Então, aí já entra para o outro lado. Né? Aqui nós estamos vendo os esforços
solicitantes e resistentes para critérios de resistência de material. Né? Beleza, tranquilo, professor. Tá? E não, deixa eu só te falar mais uma outra coisa aí, completar essa questão de segunda ordem, né? Que é o seguinte, que seria, por exemplo, também uma consideração, deixa eu ver que horas são, nossa, do elemento de segunda ordem. Quando, de repente, na execução, o pilar não fica perfeitamente na vertical. Né? Por isso que tem que acompanhar a verticalidade da coluna. Não é porque está apenas estético. Porque um pilar fora do prumo, ele pode gerar momentos, né? Ele não está retinho, ele ficou um pouquinho... Ele pode... É exatamente certo? Ele gera um momento que você não calculou. Que você não calculou. Né? Você pode gerar um momento que... Aí você começa a entrar segunda ordem. Na execução vai aparecer o momento que você não calculou. Né? Mas tudo isso está na norma, né? Está escrito, tudo é normalizado, né? Efeitos de segunda ordem, não sei o quê, a inclinação máxima, entendeu? Tudo é normalizado, né? Por isso que nós, engenheiros, temos que fiscalizar a obra mesmo, né? Por isso que, né, senão, esforços que não existiam, que o software não levou em consideração. Tá? Essa é a questão. Então, pessoal, houve uma lucidez que o momento fletor que está atuando da reação de apoio é 20 vezes 4. Sim, isso aí tranquilo. Né? Porque esse 2, ele gera torção. E o fletor mesmo é ocasionado pelo 4. Tá? Então, a reação de apoio aqui vai ser 20 kN no momento. E aí faltou o quê? O momento torsor, que eu chamei de TC, né? Lá na apostila, chama TC, às vezes a gente usa muito um outro termo, mas a gente tem que seguir, né? Então, qual vai ser o momento torsor lá no apoio, pessoal? 20 vezes 2? 20 vezes 2. 40 kN vezes metro. E sempre deixo, né, avançar um pouco, né? A gente não tem na apostila, mas, né? Por exemplo, nós estamos olhando essa viga, esse elemento aqui, nós não estamos aqui olhando? Aqui nós estamos olhando aqui. Né? Certo? Eu estou olhando aqui ela. Isso é a forma de mostrar, né? Eu estou olhando ali, né? Meu olho está aqui, estou vendo lá. E aqui meu olho está aqui. Tá? Então, agora falta pôr os sinais. E aqui tem a convenção universal, né? Se bem que eu fico meio assustado, né? Esse negócio de sinal, porque cada hora na apostila de um jeito, a construção civil faz outra, né? Mas a vida é assim mesmo, a gente se acerta. Eu sigo os programas de informática, né? Eu sigo de construção civil, porque aqui é curso de engenharia civil. Né? Então, podem espernear, mas eu sigo aquilo que você vai trabalhar numa empresa de cálculo, o cara vai soltar um diagrama para você olhar lá, é o que a gente aprendeu. Né? É o que a gente aprendeu, é o que eu falei. Né? Procuro fazer assim, dessa forma. Né? Talvez haja conflitos, né? Mas é. Então, aqui, ó, quando é positivo, né? Tá vendo aqui, ó? Na hora que você faz, nós fizemos um corte aqui, ó, e olhamos para lá. O positivo seria aqui no sentido horário. Só que aqui está no sentido anti-horário. Então, o nosso momento é, né?
certo? Para essa viga aqui, né? Fala que não vai fazer um favor. Tá, então vamos lá. É que eu já estou entrando no diagrama de momento fletor. Eu não gostaria de falar isso agora. Eu não gostaria de falar dos sinais, então. Né? Mas os sinais são esses, né? É o que eu já ia desenhar o diagrama de momento fletor. Vai deixar a gente acabar a aula feliz, então, é isso? Não, feliz não. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não. Feliz não. Que é isso. Se entrar no momento fletor, a gente vai ficar triste. Porque eu não quero, porque eu tenho esse outro para vocês fazerem aqui, ó. Não, é tranquilo, pelo amor de Deus. Você já calcula concreto armado, velho? Daí eu quero que vocês estudem em casa. Beleza. Calcular a reação desse. Por isso que eu não quero entrar no momento fletor. Porque eu quero fixar. Porque né, de momento fletor é outra unidade. Então, calculem em casa, para a próxima aula, essas reações de apoio. Mudou a grama aí, morreu de fome, professor. Hã? Como assim? Mudou a cor da grama aí, morri de fome agora. Aqui, você fala aqui, ó. Não, então vamos conversar. Pessoal, só para entender mesmo, né? Eu acho que está até na apostila isso. Ó, aqui é um engaste, né? Aqui é um apoio engastado. Daí ele vem aqui, ó, 2 metros para frente. Daí tem, ó, aqui é 90 graus também, ó. Vem para frente. Daí mais 90 graus aqui, ó, e vem para cá. E daí tem esse carregamento distribuído aqui, que você transforma ele assim, ó, né? 2 kN por metro, 2 vezes 2, 4, né? Kilonewton. E tem esse carregamento aqui, e esse outro aqui, ó. Esse de 2 kN e esse aqui. Né? Ô, professor. Oi. Nesse caso aí, o momento torsor, lá no engaste, ele entraria os 2 kN, que ele é um ângulo de 90 graus ali, vezes 2, certo? O torsor? Não. O torsor. Aí não tem torsor. Não, o torsor tá. O que vai causar o torsor? Ó, essa força e essa força. Os dois. Eles vão. Essas forças. Era isso que eu tinha dúvida, se o 3 também entrava, né? Porque ele faz o mesmo efeito aí na barra BC, né? Ele faz o efeito na barra BC também, torsor, ó. Né? Tá certo. Mas mesmo ele estando em 90 graus aí, ele tem um torsor? Aonde? Tem torsor, né? 90 graus tem. Ele então não está linear, né? Ele não está em 90 graus com o chão, é isso? Está em 90 graus horizontalmente, né? Ele tá olhando aqui, ele está tudo. Ó, aqui, ó. Né? Aqui ele está nesse eixo, esse aqui está nesse eixo. E esse aqui está nesse eixo. Ele está no plano horizontal, ele está num plano horizontal. Ó. Plano horizontal. Vou fazer melhor aqui. Né? Isso daí tá assim, vem para cá, né? Vê se eu estou fazendo isso, vem para cá. E aqui é o engaste. Ó, tá, vou fazer aqui, ó. Ele vem para cá, né? 90 graus vem para cá e vem para cá. Certo? Né? Talvez esse desenho esteja meio louco, né? O desenho acaba confundindo, agora deu para entender. Entendeu? Esse desenho está errado mesmo, né? Vamos falar a verdade, né? Se ele tivesse dessa forma que você desenhou, seria mais fácil de entender. Não, deu ele para tá compreender sim, como é que é. Ele está errado, esse desenho. Porque no desenho ele está parecendo uma rampa, entendeu? Não, ele está parecendo uma... Não, ele está errado.
Nem dá para fazer isso. Né? Certo? É isso daqui, ó. Resolvam esse daqui, ó. Nem tinha percebido esse erro, pessoal. Tá? Acho que se não tá Às assim... vezes uma medida só. Aí. Faça como eu desenhei aqui, ó. Né? Faça como eu desenhei aqui. Aí 2 usa a metros. mesma medida. Eu vou até olhar a apostila de novo, realmente estou achando bem. Né? 2 kN aqui, 3 kN aqui. E aqui 2 kN por metro. Posso postar ele desenhado assim também, para vocês. Professor, para mim tá bom assim. Tá? Tá bem. Então é isso hoje. Temos logo mais aqui 5 minutos, tem uma outra. 5 minutos não, 9 horas, né? Prefere às 9? Tá bom. Não, você que sabe. Então tá bom. Então às 9, tá bom, vai. Então eu vou, pessoal, boa noite, eu vou encerrar a gravação. Vou encerrar para a gente voltar logo aí, né? Mas continua um pouquinho aqui. Boa noite a todos aí.